Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje continuaremos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, estudando os subtítulos: Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real e a melancolia. Então, falando de um homem mau que escapa de um perigo, muitas vezes ouvimos a seguinte afirmação: se fosse um homem de bem, teria morrido. Parece-nos por vezes que as pessoas más, elas são favorecidas pela sorte, enquanto as pessoas boas enfrentam provas, sofrimentos e até desencarnam mais cedo. Mas o Evangelho nos convida a ampliar o nosso olhar. Nós costumamos julgar os acontecimentos apenas pela vida presente. Entretanto, a existência corporal é apenas um momento da vida do espírito. O que hoje nos parece uma injustiça pode ter uma finalidade que ainda desconhecemos. Os espíritos explicam que a permanência de um homem mau na Terra pode representar uma oportunidade de arrependimento, reparação e progresso. Deus lhe concede mais tempo para que possa mudar. Já o desencarne de um homem de bem pode significar a conclusão de uma tarefa, a libertação de uma prova ou o retorno à verdadeira pátria espiritual. O texto faz uma comparação muito bonita. Se um prisioneiro termina sua pena e recupera a liberdade, ninguém lamenta sua libertação. Da mesma forma, não deveríamos considerar uma desgraça o retorno de um espírito de bem ao mundo espiritual. Por isso, o Evangelho ele nos ensina a não medir a felicidade ou a infelicidade pelas aparências. Nem a longa vida é sempre uma bênção e nem a morte é sempre um mal. Somente Deus, quando vê o conjunto das existências, conhece o verdadeiro sentido de cada acontecimento. Já nos tormentos voluntários, os espíritos nos mostram que uma grande parte dos sofrimentos humanos é criada por nós mesmos. Frequentemente, deixamos de apreciar aquilo que possuímos, porque estamos olhando para o que os outros têm. Sofremos pelas comparações, pela inveja, pela ambição desmedida e pelo desejo incessante de possuir mais. Muitas vezes não sofremos pela falta do necessário, mas pela falta do supérfluo. Criamos necessidades que antes não existiam e passamos a acreditar que não podemos ser felizes sem satisfazê-las. Os Espíritos nos ensinam que, se cada um se limitasse ao que é realmente necessário e aprendesse a valorizar as bênçãos que já possui, evitaria inúmeros sofrimentos desnecessários. Isso não significa acomodação ou falta de progresso. Significa compreender que a felicidade não depende da quantidade de coisas que possuímos, mas de como nos relacionamos com elas. O verdadeiro tormento voluntário nasce quando depositamos nossa paz e a nossa felicidade naquilo que é passageiro e exterior. A desgraça real, o mundo costuma chamar de desgraça as perdas materiais, a pobreza, as doenças, os fracassos e os contratempos da vida. Entretanto, o Espiritismo nos convida a olhar mais profundamente. Há pessoas que enfrentam grandes dificuldades e ainda assim conservam a paz, a fé e a esperança. Outras, cercadas de conforto e abundância, vivem em permanente sofrimento interior. A verdadeira desgraça, ela não está nas circunstâncias externas, ela está muitas vezes no estado moral em que nos encontramos diante das provas. A revolta, a desesperança, o egoísmo, o orgulho e a incapacidade de encontrar um sentido para a vida podem trazer sofrimentos muito maiores do que as dificuldades materiais. As provas passam, os bens materiais passam, mas as conquistas morais do espírito permanecem. Por isso, o Evangelho nos convida a não perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, mas também o que essa experiência está me ensinando. Como posso sair dela melhor do que entrei?
A melancolia, ela é um estado de tristeza profunda, de desânimo e de perda do interesse pelas coisas da vida. Os espíritos explicam que ela surge muitas vezes porque mantemos nosso olhar excessivamente preso às dificuldades terrenas e nos esquecemos da nossa natureza espiritual. Quando nos fixamos apenas nas dores presentes, nas perdas e nas preocupações, acabamos perdendo a esperança e a confiança em Deus. Por isso, o Evangelho nos convida a elevar os pensamentos, a contemplar as coisas boas que ainda existem em nossa vida e a recordar que somos espíritos imortais, em processo de aprendizado. Os espíritos também nos orientam ao trabalho útil, à oração, ao cultivo da gratidão e à busca de ocupações saudáveis para a mente e para o coração. Isso não significa ignorar os sofrimentos emocionais ou psicológicos, que muitas vezes necessitam de acolhimento e tratamento adequado. Significa lembrar que nenhuma dor é eterna e que a esperança é uma poderosa fonte de fortalecimento espiritual. O grande ensinamento desses 4 subtítulos é que não devemos julgar os acontecimentos apenas pelas aparências. Muitas vezes sofremos por comparações e desejos que nós mesmos alimentamos. A verdadeira desgraça não está necessariamente nas perdas, mas em perdermos a paz, a esperança e os valores espirituais. E mesmo nas horas de tristeza e desânimo, o Evangelho nos lembra que somos espíritos imortais, amparados pelas leis sábias e amorosas do nosso Pai. Bem-aventurados os aflitos, porque as dores da terra são passageiras, mas as conquistas do Espírito permanecem para sempre. Até o nosso próximo estudo.